Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Med Ensina, mais um episódio aqui para vocês, trouxendo mais conteúdo para todo mundo. Espero que vocês estejam gostando aí dos episódios que a gente está trazendo para vocês, todos os doutores, todos os assuntos que a gente está trazendo, é porque vocês se interessam por isso e mandam mensagem para a gente pedindo, então é por isso que a gente traz. Já aproveita e segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Lembrando, quem é você? Eu sou a Larissa. E eu sou o Arthur. Eu sou a Larissa, esse é o Arthur. E segue a gente nas nossas redes sociais, no TikTok, no Insta. Se inscreve aí embaixo. Se inscreve no nosso canal. Custa nada dar um like, mandar pra um amigo e tal. Pra mãe. Pedir pra mãe mandar pras amigas da mãe, da mãe, da mãe. E hoje a gente tem a imenso prazer. E prazer de ter a nossa doutora Grazi. Muito obrigado por ter aceitado, doutora Grazi. Bem-vinda, doutora. Obrigado eu pelo convite, gente. Faz uma breve apresentação aí. Fala quem é você hoje, a doutora Grazi. Vamos lá. Eu sou a doutora Grazi. Não diferente de todos vocês, né? Às vezes os meninos brincam e eles falam assim: nossa, doutora, você é tão assim que parece que não dá para chegar perto, né? Não, dá sim. A minha história, eu falo que ela não é diferente de nenhuma de vocês que estudam fora, né? É a mesma história de todo mundo. É aquela pessoa que saiu da cidade. É aquela pessoa que largou tudo, largou a comodidade do lar. Eu larguei família, larguei marido, larguei filhos. Eu brinco que, graças a Deus, o marido eu larguei. Tava esperando. Tava esperando, né, Arthur? Tava esperando. Larguei empregos, eu era concursada, né? Larguei uma vida muito estável para poder estudar medicina, né? Eu fui para Bolívia e depois transferi para o Paraguai. Formei no Paraguai, trabalhei no Paraguai por quase 5 anos. Revalidei, né? Eu fiquei 3 anos aí sem revalida. Consegui revalidar da primeira vez que eu fiz. Sou geriatra, sou emergencista. E dedico a minha vida a isso e a ajudar. Nós, galerinha que tá querendo passar a revalida. Quem quer revalidar? A galerinha, ela tá Essa ajudando. sou eu. Essa é a doutora Grazi. Hoje é um episódio muito especial, né? Porque a gente lutou bastante para trazer a doutora Grazi aqui. Igual eu tava falando aqui, o WhatsApp dela é tipo um e-mail mesmo. Você manda e você espera uma mensagem. Carta. Você espera o cara entregar lá na casa dela pra ela responder. Isso. E a gente conheceu a doutora Grazi num congresso que a gente participou. E quando a gente ouviu a palestra dela, a gente falou, não, a gente precisa levar ela no podcast. A história dela. Finalmente estamos aqui, né? Doutora, a principal coisa que hoje qualquer estudante, eu acho, que está aqui assistindo a gente, gostaria de saber o que de tudo que você passou para você chegar onde você está hoje, o que você acha que foi uma coisa assim, que foi um toquinho que fez com que você continuasse tudo sem desistir do que você... Deus, né? Deus é o principal, cara. Deus. Eu falo que toda a honra e toda a glória do que eu vivo hoje é dele. É dele, de mais ninguém. Porque todas as vezes que eu tive no chão, que eu tive abalada, que eu tive esse meu processo, teve uma pandemia no meio, uma pandemia onde eu era médica, trabalhando em Minga, trabalhando num hospital que não tinha suporte, onde você escolhia quem você ia entubar, onde você escolhia quem ia ter alguma chance de viver, né? Naquele momento que a gente fala assim, não existe mais esperança, será que existe? Então, em todos esses momentos, foi Deus que me sustentou de pé. Foi Ele que me sustentou de pé. Então, eu falo que tudo é Ele, né? Porque as pessoas falam assim, é força de vontade, é vontade de ser médico. Sim, tudo isso realmente, eu concordo. Mas quem dá essa força de vontade? Tem que vir de uma força maior. Tem que vir de uma força maior. E a minha vem de Deus. E, doutora, a gente se inspirou, principalmente no congresso que a Larissa falou, porque a gente realmente saiu de lá com o olhinho e falando assim, cara, por favor, tomara que ela responda a gente, porque a gente queria que você viesse aqui, porque
eu e ela, a gente estava conversando tanto dessa parte de revalidação. E hoje tem uma gama gigantesca ainda para quem está na nossa época para revalidar, né? Tem uma facilidade ainda que é por causa da internet e a quantidade de coisa que você acha até gratuito aí na internet. E como é que foi para você fazer essa parte da revalidação sem nada disso? Foi sem nada disso. Bem isso, Arthurzinho. Foi sem nada disso. E eu falo que foi sem nada disso e sem um ponto muito importante. Dinheiro. Ah, também tamo junto. Né? Dinheiro. Tamo junto. Dinheiro. Por quê? Eu falo que hoje... Eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso... eu já falava isso desde antes. E eu falo que hoje, para quem está ali no 4º ano, no 5º ano, no internato, que se formou recentemente, revalidar, você só precisa de um computador, de uma internet, de uma cadeira e de boa vontade. Porque quem tem essas coisas revalida. Você não precisa gastar R$8.000, R$10.000 num curso. Você não precisa. Você tem excelentes fontes na internet. Você tem excelentes materiais na internet. Você tem protocolos do Ministério da Saúde, que é o que o INEP, hoje principalmente, que é o que o INEP mais preza. Eu brinco isso nas minhas aulas, eu falo que o INEP está andando com um protocolo embaixo do braço. O INEP está andando com um protocolo embaixo do braço. Né? Então, ele está pegando aquelas coisas, aqueles mínimos detalhes e estão colocando na prova deles. Eles fizeram isso agora na prova do final de semana, na prova prática do final de semana, que, graças a Deus, não me surpreendeu. Né? Foi uma prova que veio o que a gente esperava. O PEP saiu hoje, né? Eu não consegui ainda ver o PEP, eu só vi ele por alto, eu não consegui imprimir, porque eu estava trabalhando. Então, eu acho que hoje, Arthur, se as pessoas têm esta boa vontade e esse entusiasmo para estudar, consegue. Na minha época, não era assim. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro. Segundo, porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava 130, 140 horas por semana. Ela adicionava hora na semana. Eu adicionava hora na minha semana, Mari. Era isso mesmo, eu adicionava hora. Eu saía da minha casa no domingo de manhã, era 6 horas da manhã, eu voltava para minha casa na quinta-feira à noite. Todo esse tempo eu estava fora de Foz. Eu estava no Paraguai, trabalhando. Eu saía de um hospital, ia para outro, saía de um, ia para a faculdade dar aula, saía de uma faculdade, ia para outra dar aula, saía da outra, voltava para um outro plantão, saía daquele plantão e ia para outro, saía daquele outro e ia para outro. E assim eu ficava, né? O meu quarto era os estar dos hospitais. Do hospital. Era o estar do hospital. Né? A única vantagem é que eu economizava no ar-condicionado. Essa era uma vantagem excepcional, né? Porque eu só usava ar-condicionado 2 vezes no dia na minha casa, né? Era só na sexta e no sábado que eu usava ar-condicionado. Nos outros dias eu não precisava, usava do hospital mesmo, né? Quando tinha. Porque de vez em quando ele estava quebrado também. Então não tinha como. Mas eu trabalhava muito. Então, qual era o tempo que eu tinha para estudar? Primeiro, que eu nunca tive dinheiro para pagar um cursinho. Então, por isso que eu falo com propriedade de causa. Existem aqueles, a gente sabe, vocês sabem, né? É só vocês pegarem, olharem para o lado dentro da turma de vocês. Você sabe que tem gente com grandes condições financeiras e tem pessoas que não têm condição financeira. Que não tem mesmo, eles têm dificuldade para pagar a faculdade, o aluguel, né? E eles vivem daquilo. Faz um biquinho ou outro. Faz um biquinho ou outro, Mas né? A gente sabe quantos alunos trabalham para poder pagar. Então, eu falo isso para eles. Gente, não precisa ter dinheiro. Não precisa. Precisa ter boa vontade. Precisa saber aonde você quer chegar. Correr atrás. Correr atrás, Lara. É exatamente isso. Você precisa correr atrás. Opa. Então, eu não tinha muito tempo para estudar. O tempo que eu tinha para estudar, qual que era? Era o tempo que eu tinha entre um paciente e outro, que era pouquíssimos. Geralmente era na madrugada, né? Porque durante o dia eu não parava, porque eu era responsável pela sala de internados de um hospital durante o dia. E à noite eu fazia urgência nos outros hospitais. E aí eu trabalhava nesse hospital de 7 da manhã até 1 da tarde. Eu dava aula nas universidades à tarde. E à noite eu estava no plantão
em outros hospitais. Então, o horário que eu tinha para estudar não era na minha sala de internado, depois que eu fazia recorrida com os meus internos, depois que eu medicava todo mundo, depois que eu alterava medicamento, depois que eu fazia atestado de óbito, depois que eu fazia, né, o que tinha que fazer. Aí eu pegava ali 1 horinha, 1h30. A sua hora que era para ser de descanso. Que era né? para ser de descanso. Dormir não precisa. Quem Dormir não, dorme? para quê? Não precisa, não precisa dormir. E aí eu usava esse horário para estudar. Né? Eu usava esse horário para estudar. E o horário da madrugada, né? Que era um horário para dormir também. Né? Mas eu estava de plantão, então eu aproveitava ali aquele horário de silêncio, aquele horário de tranquilidade, que eu não tinha muito paciente. E eu usava para estudar também. Entendeu? Então, esses eram os horários que eu tinha. Grazi, como você estudava? Eu estudava com as provas do INTEP anterior, né? Com as provas da USP, com prova da Unicamp, com prova de residência. E não tinha ainda esse banco de questões que hoje tem, né? Hoje tem várias empresas aí que fizeram o banco de questões, já vem tudo respondidinho, já vem comentário do professor. Eu não tinha isso. Essa você revisa agora, a próxima semana você revisa essa mesma... de novo, e aí né, entra por osmose. De tanto você vê, entrou do meio mais concentrado para o menos concentrado, por osmose mesmo. E eu não tinha isso. Eu não tinha isso, né? Então, o que eu fazia? Eu tinha uma Xerox lá no Paraguai, que era 4 centavos a Xerox, né? Era de um menino lá e eu pagava para ele. Então, eu levava os pendrive para ele, né? Que não era pendrive, viu? Eu levava os pendrive e ele imprimia aquilo, encadernava e eu ia lá fazendo, né? Daqui a pouco eu apagava. E ficava já a resposta marcada, né? Então, eu já sabia qual era a resposta de novo, porque ela ficava marcada ali, não tinha jeito. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Então, foi assim que eu estudei. Foi assim que eu estudei, entendeu? Então, por isso que eu falo. Quando eu vejo as pessoas reclamarem hoje, muitos reclamam de barriga cheia, sabe? Muitos reclamam de barriga cheia. Às vezes eu escuto o aluno falar assim... às vezes, esses dias veio um aluno que falou assim para mim, doutora, me arruma uma vaga no seu curso? Aí eu falei assim, olha, não tenho vaga agora, né? Tenho a lista, nanana. Eu fui contar toda a história, né? Aí ele falou assim, mas eu preciso muito, porque eu vou começar a estudar agora, porque a prova é em agosto. Aí eu falei assim, olha, eu não perco a oportunidade de falar, né? De vez em quando a minha boca é maior do que eu. Aí eu falei assim, olha, então você já está atrasado, meu filho. Porque essa prova agora não dá mais tempo, não. Já deixa para próxima. Já deixa para março. Porque você já está atrasado, porque você tem que estudar. Falta 6 semanas, meu filho, você não pegou nem no livro ainda para estudar, você quer estudar o quê? Ele achou que você ia passar um macetinho pra ele. Não dá. Estuda isso aqui que dá pelo menos metade da prova. 5 anos e 5 dias, né? 5 anos e 5 dias, né? Gente, eu já falei, eu não sou a milagreira, a santa milagreira dos revalidandos, não. Né? Eu sei, Ele veio com a causa, já não quer eu gosto do que eu faço, né? Eu tenho amor pelo que eu faço, mas não depende só de você, não depende, não dá. Fala assim, eu vou lá na doutora Grazi porque ela resolve o problema. Não, né? Eu não sou mãe de santo. Né? Não dá pra resolver a coisa assim, né? Entrego o seu revalida, né, em 5 dias, né? Ou o seu dinheiro de volta. Não dá, infelizmente. Doutora, essa galerinha eu sempre tem, né? Tem o cara que estuda pra prova e tem também essa galerinha que... às vezes eu estudo pra prova, não vou falar que não também, pô. Às vezes vai na sorte, gente, não vou ser mentiroso, falar que, eu sempre estudo uma semana antes, nem sempre, né? Mas olha, Arthur, eu falo uma coisa pra você. As pessoas mudam. Eu tenho um aluno que foi meu de uma universidade, eu dei aula para ele no 5º ano de clínica médica. E enquanto os doutores davam meia hora de aula, né? A minha aula era 3 horas, 3 horas e meia. 4 horas falando. Né? E assim, levantava para ir no banheiro e voltava correndo porque eles tinham realmente medo, porque as minhas provas sempre foram muito difíceis. Sempre foi assim, a nível questões abertas do INEP. Sabe? Eu nunca facilitei a vida de ninguém. E eu gostava muito dele e eu sempre soube dividir muito bem o que era a professora Grazi do que é a amiga Grazi. Eu sempre dividi muito bem isso. Eu nunca tive problema fazer essas divisões. Né? Então, eu te xingo aqui, eu xingo o interno aqui, eu brigo com ele aqui, e daqui a pouco eu saio lá fora e falo assim, onde a gente vai almoçar? Mas acabou de me dar um esporro, tá me chamando pra almoçar? Claro, aqui é a amiga Grazi, não é mais a professora. Que acabou. Acabou, né? Quem levar pro pessoal vai ter 2 trabalhos, o de levar e o de deslevar depois. E aí, esse aluno, uma vez, ele me entregou uma prova em branco. Ele só colocou o nome dele e me entregou uma prova em branco. E ele foi e falou assim, olha, Grazi, olha, doutora, eu deixei a prova em branco porque você não merecia ler o que eu não sabia, né? Então, como eu sei que o seu tempo é muito precioso, eu só escrevi meu nome, né? E eu sei que eu vou para complementária mesmo, não vai ter jeito.
né? E eu falei assim, olha, muito justo. Eu vou dar até um ponto aqui por você ter escrito, né? Seu nome se apresentado, né? Muito justo. E agora, ele teve comigo esse mês inteiro se preparando para a segunda fase do Revalida, né? E aí ele mesmo fala, ele fala assim, olha, eu sou a prova viva de que tudo tem jeito nesse mundo, né? Eu já reprovei, eu tô aqui. Gostei que ele é bem sincero, né? Ele é muito sincero, né? Ele falou assim, olha, gente, eu sou a prova viva, né? Um dia eu entreguei uma prova em branco para ela. Hoje eu tô aqui me preparando para a segunda fase do Revalida. Uhum. Então, por isso que eu falo que tudo é possível. Uhum. Basta a boa vontade. Doutora, como você descreveria toda essa preparação para ser revalidado? É intensidade? É o cara ser forte? O que o cara tem que ter para, assim, você fala assim, ó, tá no caminho? Arthur, eu vou ser bem sincera com você. Eu falo que a preparação para o Revalida é ser disciplinado. Não é quantidade. Nunca foi quantidade. Nunca foi fazer 20 mil questões. Nunca foi fazer 300 questões por dia. Isso nunca aprovou ninguém. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que o fazer 300, 350 questões no dia não é possível. Com qualidade, não. Não é. Vai estar você só vai estar passando o olho. Você está sendo mecânico. Uhum. Isso mesmo, né? Você só está passando o olho. Você não está absorvendo. Então, eu falo, e eu falo isso para muitos, né, que estão assistindo a gente hoje, que eu sei que muitos se cobram, que falam assim, nossa, eu sou enfermeiro, eu trabalho o dia inteiro, ou eu trabalho a noite inteira, eu tenho que ir para a faculdade de dia. Que hora que eu vou estudar? A consistência vale muito mais do que a quantidade. E é o que eu falo, não adianta você colocar metas irreais quando você se prepara para estudar. Não adianta, Arthur. Não adianta. Você tem que colocar metas plausíveis, metas alcançáveis. Porque a partir do momento que você fala assim, eu vou colocar uma meta, eu vou estudar 14 horas por dia. No primeiro dia você estudou 14. No segundo você estudou 4, você já está devendo 10. No terceiro você estudou 2, agora você já está devendo 22. Entramos para um negócio que, assim, matemática, já tô aqui, ó. Uhum. Já acabou. 20%. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Então, o que acontece? Quando você começa a não cumprir as suas metas, isso serve de desmotivação para você. Isso serve de desânimo. Isso serve de você achar que você nunca vai ser capaz. Então, quando você coloca para a tua vida, olha, eu vou fazer 30 questões por dia muito bem feitas. Eu vou... A, B, C, D. Eu vou responder e vou entender por que as outras não são as verdadeiras. Eu vou justificar por que as outras não são certas. Mas é só 30 por dia. Isso é muito mais eficaz do que você realizar 100. Então, eu falo de consistência, meus amores. Não é de quantidade. É de qualidade de estudo. É de tempo de estudo. Porque não só, tipo, a preparação para o Revalida, mas também a medicina em si é uma prova de resistência, né? É você não desistir. É você se manter ali no teu ritmo até o final. Porque se você quiser, tipo, abraçar... A gente tava falando disso. Abraçar o mundo. Abraçar o mundo. Agora o Arthur... Eu abraço o mundo, doutor. Eu sou o cara que abraça o mundo. Às vezes ele quer abraçar o mundo e não dá conta de tudo aquilo, entendeu? Então vai no teu ritmo, na tua hora, porque senão você não vai chegar no final. Tem umas horas que dá uma falhada, assim, sabe? Sim, Arthur, eu passei 40 dias agora, que foi o preparatório para a segunda fase agora do Revalida. Eu passei 40 dias, que eu não fiz plantão, eu abri mão dos meus plantões, né? Outros colegas fizeram para mim. Uhum. Trabalhando de manhã, de tarde e de noite. De segunda a segunda. Eu não dormi nesses 40 dias. Nem um dia antes das 2 e não acordei nem um dia depois das 7. Durante 40 dias. Eu falei que foi a minha quarentena, a minha quaresma. Foi literalmente, né? 40 dias no deserto. 40 dias no deserto. Foram 40 dias desse jeito. Eu falo que no último dia de curso, quando acabou tudo, eu fui jantar com a Camila, com a Lai, e com a Samara. E eu lembro que naquele dia na mesa, eu
O sei que a Lai falou pra mim e eu comecei a chorar. Eu falei pra ela, eu tô cansada. Esgotada, né? Eu tô esgotada. Eu tô muito cansada. É hora que dá um... Chega. Aí a Lai falou assim, mas você vai pra Brasília, você vai descansar um pouco agora. Eu falei assim, eu não vou descansar. Porque eu fui pra Brasília, eu acompanhei os meninos. E eu falo que ano passado eu fui pra Florianópolis. Eu acompanhei quem foi fazer a prova prática em Floripa. E lá foi bom, porque era um ambiente que eu não conhecia. Quando eu fui para Brasília, foi um ambiente onde eu fiz a minha prova. E quando eu olhei as pessoas que eu gostava tanto, que eu gosto tanto, que eu tenho tanto amor, entrando para fazer aquela prova, foi um gatilho para mim, veio tudo à tona. Então eu entrei no carro, tanto no sábado como no domingo, chorando que nem uma criança. Eu entrei chorando as 2 vezes, tanto no sábado como no domingo de prova. Por quê? Porque eu sabia onde eles iam entrar, eu sabia onde eles iam sentar, depois eu sabia a fila indiana que eles iam fazer para eles irem para o outro bloco, onde eles iam fazer a prova, onde eles iam ser chamados, onde eles iam parar na frente daquela porta. Então, era tudo lugares que eu já conhecia. Então, eu falo que foi um gatilho para mim aquilo ali. Então, acabou que eu também não descansei. Eu não descansei. Então, eu venho nesse... Mas, de um modo geral... Como vocês falaram, o Revalida é sim uma prova de resistência. Às vezes a gente escuta, né? O CFM tem feito aí muita postagem denigrindo a imagem do estudante fora, né? Postagens apelativas. E eu sou muito... Eu nunca esqueço, e eu falo para cada um de vocês, nunca esqueçam de onde vocês saíram. Nunca esqueçam. Não tenham vergonha de falar que vocês saíram da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, da Rússia, da onde for que vocês tenham feito a medicina. Porque eu vejo muitos colegas que eu sei que revalidaram, passaram por mim, muitos deles, e eles agem como se eles tivessem formado no Brasil. E hoje eu vejo eles falarem mal dos colegas que estão revalidando. Isso me dá uma revolta tão grande que um dia eu fiz um texto desse tamanho para um ex-aluno, que ele repostou o comentário ridículo que o presidente do CFM do Rio Grande do Sul fez. E ele postou dizendo que concordava. Eu falei assim, deixa de ser hipócrita, criatura. Há 6 meses atrás você estava sentado na minha cadeira aqui. Eu estava te ensinando para você ser médico no Brasil. E hoje você vem falar o quê? Ah, mas agora ele já passou, né? Eu falei assim, deixa de ser hipócrita, pelo amor de Deus. Como que você posta uma coisa dessa? Não seja hipócrita. E aí ele não me respondeu também, ele deixou de me seguir, né? Bloqueou. Eu não sei por quê, eu não sei por quê que ele deixou de me seguir. Eu perdi um seguidor, não sei por quê, né? Mas é mero detalhe isso. Então, assim, eu tenho muito orgulho de onde eu saí. Eu tenho muito orgulho do que o Paraguai me trouxe. Hoje, inclusive, eu fui almoçar com a minha ex-chefe. Ela era diretora e ela é clínica no Hospital Distrital de Mingaguaçu. E aí a gente foi almoçar junto, porque meu aniversário é dia 8 e eu vou estar viajando. E aí ela falou assim, amiga, eu queria tanto almoçar com você, eu queria te dar um presente antes de você... Porque quando você voltar, você já vai voltar, já vai ter passado o aniversário, que não sei o quê. Eu falei, não, tá bom, então a gente vai almoçar. E a gente sentou hoje para conversar. E ela falou assim, o tanto de coisas que nós passamos, né? Porque foi ela quem estendeu a mão para mim no Paraguai. Foi ela que me ensinou muito do que eu ensino hoje. Muito do que eu ensino hoje. E eu sou muito grata a ela. Eu sou muito grata às pessoas que me estenderam a mão. Eu sou muito grata a todo mundo que algum dia colaborou com alguma pedra no meu caminho. Seja essa pedra para eu tropeçar, ou seja essa pedra para eu construir o castelo que eu tenho hoje. Doutora... Tudo foi aprendizado. Foi aprendizado. Uma dúvida minha, assim, é porque no Paraguai mesmo, a galera da saúde sempre fala que é bem arcaico, né? É pegar um pedaço de um chiclete ali do chão, um negócio e, opa, matá-la. Uma medicina de guerra, né? Medicina da guerra. Você acha que... A sua época deve ser pior ainda, né? A sua época... Nossa, mas era a minha época. Eu chamo ela de velha. Você tá me chamando de velha, né? Há uns dias atrás... Há uns dias atrás, gostei. Era diferente. E eu gostaria de saber, assim, você que tá voltando a trabalhar no Brasil, que teve essa experiência, o quanto isso serviu para você, assim? Arthur, eu falo que no Paraguai é uma escola excepcional. Excepcional mesmo. É arcaico? É. A gente tem falta de estrutura? Temos. A gente tem muita falta de estrutura lá. Né? Então,
Mas quem quer aprender, quem tem boa vontade, aprende. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes os professores também não querem ensinar. Aí eles pegam os alunos que não querem aprender e a fome com a vontade de comer. É a fome com a vontade de comer, né? Aquela pessoa não quer ensinar, aquela pessoa não quer aprender, ótimo. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Mas eu sempre fui a chata. Eu sempre fui a curiosa. Eu sempre fui, né? Tava fazendo alguma coisa, eu fazia assim. O que tá fazendo O aí? que tá fazendo aí? E por que esse negócio é assim? Mas, e por que não era assim, daquele jeito? E eu li uma vez que não era assim, não. Eu li uma vez que era daquele outro jeito ali. E aí eles já olhavam pra mim assim. Eu falei assim, olha, eu vi no protocolo que não era desse jeito, não. E eu sempre fui, né? A minha chefe me chamava de Maria Protocolo. Porque ela disse que tudo eu falava era protocolo. E hoje no Brasil eu falo muito, e as pessoas que trabalham comigo, elas riem, elas falam assim, Grazi, eu nunca vi uma médica gostar tanto de protocolo. Protocolo ambulante. É um protocolo ambulante. Mas eu falo, é o protocolo embaixo do braço. Eu trabalho com protocolo embaixo do braço. Mas por que trabalhar com protocolo embaixo do braço, Arthur? Porque eu sei o quanto foi difícil o CRM para mim. Então, a partir do momento que eu trabalho com protocolo embaixo do braço, eu me resguardo. Porque se alguma coisa der errado, eu fiz como manda o protocolo. E no Paraguai, a gente tem esse problema. Não existe protocolo. É aquilo que você falou. Pega um chiclete, pega um negócio, fez uma tala. Pronto, tá resolvido. Né? Então, a gente fez isso. A gente faz isso muitas vezes. Né? Quantas vezes eu entubei paciente naquele Paraguai e você ensinava o familiar a ambusear o paciente porque eu não tinha respirador. A gente ganhou respirador no hospital que eu trabalhava na era Covid. Ixi. E nós estamos falando de um único hospital na cidade. Eu estou falando de Mingaguaçu. A gente não tinha um respirador. Se naquela época você perguntasse para mim se eu sabia usar um respirador, não. Eu aprendi a usar um respirador na era Covid. Eu não sabia usar um respirador. Não que eu sei muito hoje também, não. Né? Mas, assim, pelo menos eu não mato meu paciente. Eu coloco os padrões normais. Quando o meu paciente briga, eu grito, físio! Aí, meu fisioterapeuta também, né? A gente tem sempre um anjo chamado fisioterapeuta que sabe, né? Eu falo que a gente tem que dar muito valor aos profissionais que estão em conjunto com a gente. Sim. Então, eu sou muito grata pelos fisioterapeutas. Eu sou muito grata pelos enfermeiros. Eu sou muito grata pelos técnicos, pelos auxiliares de enfermagem, pelos faxineiros. Uhum. Pela copeira que faz a nossa comida. E não mata a gente de fome. Inclusive, tem uns hospitais que eu já fui, cara, sério mesmo, que comidinha dá. Sim, nossa. A minha que faz o café é maravilhosa, né? Eu amo o café dela. Eu tomo uma garrafa de plantão no plantão. Não, e outra, eu acho que pra entrar, pra ser cozinheiro do hospital, o primeiro teste é a gelatina. É a gelatina. Meu pai já ficou doente diversas vezes, mas todas as vezes que ele ficou no hospital, que eu fiquei junto com ele, o negócio era gelatina. Sobremesa preferida. Ele não tava nem aí. Ele faz amizade, ele é maldoso. Ele faz amizade com a mulher, faz assim, esse aqui, você é gente boa e tal. Aí ela... Só pra trazer mais. Pra trazer mais gelatina. Olha, ao invés de trazer 2, você pode trazer 3. Ele é desse Mas jeito. se tiver 4... Eu aceito também. Ele é desse jeito. Então, o que acontece, meninos? No Paraguai, a gente nunca teve essa grande estrutura mesmo. Mas eu falo que ali... eu lembro quando eu era interna, eu entubei paciente. Eu aprendi a fazer um acesso venoso no meu internato. Mas por quê? É porque eu morava no hospital. Quando todo mundo ia embora, eu estava lá. Quando todo mundo ia para casa dormir, eu estava lá curiando o que tinha de novidade para eu aprender. E quando eu via alguém fazendo errado, o que eu fazia? Eu pegava o livro e, isso está errado mesmo. Né? O certo é isso. Mas eu via o errado e aprendia o certo. Entendeu? Eu aprendi o certo. Então, quantas vezes eu fiz acesso venoso central no meu paciente e eu não tinha uma radiografia para saber se eu tinha perfurado o pulmão dele ou não. Eu entubava o paciente, eu não tinha radiografia de controle pós-intubação. Eu não tinha um ventilador para saber se ele estava sendo ventilado adequadamente. Então, a gente não tinha nada disso. Entendeu? Quantas vezes eu tratei infarto agudo do miocárdio, né? Você fazia o que você podia ali, o paciente não tinha dinheiro para comprar um trombolítico. Alteplase, uma ampola de alteplase custa mais de 1 milhão no Paraguai. Quem tem mais de 1 milhão para dar? Galera do Brasil, 1 milhão é 1 milhão. É 1 milhão, galera do Brasil, 1 milhão é R$1.000 aqui, né? R$800 aqui. 800 Mas ainda é muito dinheiro. Ainda é muito dinheiro. Coisa que o nosso SUS aqui nos dá. Né? Você entubava paciente com midazolam, mida e fenta e agradecia quando você tinha fentanil.
Entendeu? E então eu aprendi fazendo da forma mais arcaica possível. Aí, E aproveitando as oportunidades. E aproveitando as oportunidades. E aí, Arthur, as pessoas às vezes me perguntam assim, Grazi, mas e hoje? Né? Hoje que você, né, eu trabalho na sala vermelha, né? Eu não gosto de verde, eu não gosto de amarela, né? Eu gosto de vermelha, né? Eu gosto de da coisa mais difícil, né? Eu gosto do difícil. Eu até comprei um blusa também hoje. Quem vem do Paraguai? Sim, né? Eu não gosto de marasmo, né? Eu sou agitada, eu sou ligada, eu já acordo ligada no 440. Então, eu não sirvo para atender dor de garganta. Não dá para mim. Então, a minha tosse vai fazer aniversário. Os meninos falaram, vou comprar um bolo. Já 3 meses de tosse. Doutora, esse negócio da sala vermelha, inclusive, é uma coisa que eu perguntaria pra você. Faz quanto tempo que você revalidou? Acho que 2 anos? 2 anos. 2 anos, né? A galera que normalmente revalida é quase basicamente você pegar o CRM pela primeira vez, né? E igual a galera que faz aqui no Brasil. Então, o povo tem medo de sair e fazer plantão em lugar assim, ou pegar essas pedreiras mesmo que você falou, sala vermelha. Porque tem medo de perder o CRM de primeira e às vezes acabar alguma coisa errada, né? Porque ainda não tem 100% da experiência e a firmeza de fazer o negócio. A confiança, né? Você já saiu fazendo essas... Meu primeiro plantão foi na vermelha. Oxi. Meu primeiro plantão foi na vermelha. Contra tudo e contra todos. Foi. O meu primeiro foi literalmente isso. Contra tudo e contra todos. Por isso que eu falo... eu brinco que quando eu cheguei na minha vermelha pelo primeiro dia... Já estava mais que preparada, né? A minha enfermeira, né? Ela sabia que era meu primeiro plantão. Ela sabia que eu era revalidada. E ela sabia que... Eu falei pra ela, né? Eu falo assim, gente... Hoje eu brinco com ela, né? Eu falo assim, confessa que você ficou que não passava nem Wi-Fi. Né? Aí ela falou assim, fiquei, Grazi. De verdade eu fiquei. Porque eu imaginava assim, que doida é essa? Que acabou de... Pegar o CRM. Pegar o CRM, o primeiro plantão numa vermelha. Como que pode isso? E aí ela falou que realmente foi isso, né? E o primeiro plantão foi o primeiro plantão à la Grazi, né? Foi só bucha, né? Foi só pepino. E eu fui resolvendo daqui, resolvendo dali, resolvendo porque eu sou muito bem resolvida. E aí quando foi no outro dia, amanheceu o dia, né? 7 horas da manhã, fui trocar o plantão, agradeci ela pelo apoio. Ela falou assim... Doutora, eu posso ser muito sincera pra você? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu tive muito medo de pegar plantão com você. Aí eu falei assim, eu sei disso. Não precisa você falar, nem ficar com medo, vergonha de falar. Se eu fosse no seu lugar, eu também ficaria. Né? Porque sobra o coitado do enfermeiro, né? Um médico ruim sobra pra ele. Sim. E ela falou assim, eu fiquei com muito medo. Mas eu fiquei muito orgulhosa. E ela, inclusive, é aluna de medicina, né? Do Paraguai. E ela falou assim, mas eu fiquei muito orgulhosa de saber que o Paraguai... fez profissionais como você. E isso enche muito de orgulho a gente. Claro, né? Enche muito de orgulho a gente. Porque não é fácil trabalhar na vermelha. Né? É intercorrência o tempo inteiro. É paciente grave, é paciente politraumatizado. E pro enfermeiro fica aquele negócio tipo... Sabe quando o doutor fala assim, ó... Vocês hoje vão atender o paciente. Fica você e ele olhando pra ele assim... Sei o teu outro amigo, aquela tua dupla. Fica calmo, Arthur. Doutor, mas meu nome não é Arthur, não. Arthur sou eu. Bem isso, Lari. É bem desse isso jeito, mesmo. porque você não sabe... Tipo, às vezes é igual a gente tava falando, a enfermeira, às vezes ela já tem uma certa experiência. Sim, ensina muito, cara. Ensina muito. Sim. E aí você tá lá recém-formado, chega lá, não sabe o que fazer. Você olha pra ela e ela fica assim... É você. Pra mim, não. É bem isso. Desse jeito. E meus enfermeiros me ensinam até hoje. Né? Meus enfermeiros me ensinam até hoje. Tem uns enfermeiros. Tem enfermeiro que ele dá de 10 a 0 e muito médico por aí. Sim. Sabe? Dá de 10 a 0 e muito médico por aí. Então, eu tenho muito orgulho. E assim, hoje eu já começo a colher coisas que eu plantei, né, alguns anos atrás. Então, hoje eu já consigo dividir plantão com pessoas que passaram por mim no processo de revalidação. Então, seus isso me dá... alunos já são seus colegas de trabalho, né? É exatamente isso, né? Esses dias, um tempo desse para trás, um colega foi trocar um plantão... Foi me mandar um paciente para vermelha. Na hora que ele chegou lá, ele falou assim... Ai, doutora Grazi, é você que tá aqui. Graças a Deus. Né? Que coisa boa.
Então, assim... É com você, eu já meu irmão, tenho... não vem pro meu lado. Eu já tenho esse orgulho, né? Na Corrida das Cataratas mesmo, eu fiquei no último posto, né? Que é o posto no quilômetro 42, não, quilômetro 38, que era o último posto antes da chegada, né? Que é onde tudo acontece, né? Porque o povo chega lá tudo morrendo mesmo. Depois de ter andado 38, corrido 38 quilômetros, né? Eu morrendo no primeiro quilômetro. E aí, no final, a gente encontrou os médicos e tinham 3 revalidados meus lá. Que eram seus alunos. Que eram meus alunos. E eu falei assim, gente, que orgulho ver isso, né? É saber que as sementinhas que a gente plantou, elas estão dando frutos. Elas estão dando frutos. Então, isso dá muito orgulho. E assim, Arthur, eu falo que quando a gente aprende com nada, quando a gente tem tudo, é muito fácil. É muito fácil. Eu fui fazer, né, um curso no Einstein de emergência e eu fui fazer um acesso venoso no paciente. E aí a enfermeira veio com um carrinho de ultrassom, né? Eu olhei para aquilo. Sabia que botou com a perna. Eu falei assim, ela, aqui está, doutora. Aí eu falei assim, e para que isso? Esse é de? Aí ela, não, os acessos venosos central são todos guiados por ultrassom. Aí eu, tá. Até porque eu fazia no feeling. Né? Então, ó, 1, 2, aqui. Mais ou menos assim, né? Não, eu faço assim, né? Eu desenho um triângulo imaginário, né? Enfio a minha agulha rumo ao mamilo e pronto, ali eu sei que eu tô dentro da onde eu tenho que estar, né? Aí ela falou assim, não, aqui é obrigada a fazer, né? E eu falei assim, eu não sei nem usar isso. Né? Eu não sei nem usar isso, né? Então, aí depois até o preceptor desse curso de emergência, ele falou para mim assim, mas doutora, você tem certeza que você formou no Paraguai? Por quê? Aí eu olhei pra cara dele e fiz essa mesma pergunta, Arthur. Eu falei assim, por quê? Aí ele falou assim, porque você maneja muito bem os pacientes. Ixi. Aí eu falei assim... Aí eu falei pra ele... Sabe o que eu falei pra ele? Eu falei assim, o problema é que vocês médicos aqui no Brasil acham que a gente estuda numa tribo indígena. A gente estuda no meio do mato. Não. Tomar ayahuasca e... É bem isso. Não, a gente estuda. A gente estudou anatomia pelo Netter. A gente estudou pelo Ruvieri. Latargê. Né? Latargê. Nossa, Latargê, meu Deus. Sobota. Né? O meu livro de semiologia foi Guyton. Entendeu? Então... E é ser humano também, não sei se você sabe. Né? Mas... O meu livro de semiologia, olha, do mesmo jeito que o Guyton estava, o Porto falava. A semiologia do Porto estava lá. Entende? Então, eles às vezes acham que a gente estudou no... Só mudou o idioma, a tradução, querido. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não entendem. É claro, e aqui fica a minha revolta, a gente sabe que tem muitos no Paraguai que vieram, que foram e que não querem ser médicos. Que foram ali para se livrar do pai, se livrar da mãe, ter liberdade. Viver sozinho, é isso. Viver sozinho, morar sozinho. Ou foram obrigados e não querem nada com a vida. Eles querem saber, né? Eles querem saber da próxima festa, da cervejada, do que vai acontecer no final de semana. Eles querem saber disso. A gente será que é a próxima jersey da Atlética? É mais ou menos assim. Brincando, galera da Atlética, eu gosto de você. É mais ou menos assim. Então... E por isso, quando as pessoas me falam sobre revalidação, sobre os meios de revalidação hoje, eu sou contra a revalidação simplificada. E sempre fui, e sempre vou ser. Eu não sou hipócrita para dizer que eu acho que é ideal revalidar com simplificada, porque eu não acho. Ô, doutora, todo mundo tá falando desse negócio da revalidação simplificada. O que é isso? Revalidação simplificada. O que é? Existem duas brechas jurídicas para se revalidar de modo simplificado. Uma é a Universidade ter Arcosul, né? Que é um selo de... aprovação. Excelência. Que a gente sabe que não é excelência coisa nenhuma, mas, né, para a América do Sul seria um termo de excelência. Então, quando a universidade tem esse selo do Arcosul, abre uma brecha juridicamente, tá? Juridicamente, para você entrar com processo, falar que a sua universidade tem uma excelência e você pode ser revalidado por eles pegarem, levar seu diploma na universidade
A universidade olhar o seu analítico, olhar o seu plano de estudo, olhar a sua carga horária e falar assim, ótimo, ele realmente cumpriu com o que é exigido no Brasil, ele está revalidado. Só isso. Ah, isso. É só olhar o isso. seu histórico. O seu analítico, não é nem o seu histórico, Lari. É o seu analítico. O que é o seu analítico? É a sua emenda de estudos, onde tem lá anatomia, o que você estudou. Fisiologia, o que você estudou. Clínica médica, o que você estudou. Mas isso não justifica que você aprendeu ou não, Claro que né? não. E essa é uma brecha. A outra brecha é pior ainda. A outra brecha, na minha opinião, é pior ainda. Muitos vão me massacrar, mas eu já estou acostumada. A galera não gosta muito. A galera Né? quer Eu simplificar. já estou acostumada. A segunda é... Existe uma brecha na lei, né, que os advogados encontraram. Quando se tem 3 revalidados naquela universidade, te dar o direito de pleitear a sua revalidação simplificada. Opa, se a pessoa revalidou, é competência dela. Vai carregar o resto. Vai carregar os incompetentes nas costas? Ah, me poupe e me economize, né? E eu não sabia disso. Existem essas 2 brechas, né? E tem muita gente que fica muito revoltado comigo quando eu falo, né? Assim, existem aquelas pessoas que tentam a simplificada, mas eles nunca deixaram de estudar para o revalida. Show! Por quê? Porque ele está passando por um processo de conhecimento. Sim. E meninos, vocês vão chegar lá. Muitos de vocês vão chegar lá. E vocês vão ver a importância desse processo na vida de vocês. Porque eu tenho uma fala que muitos riem, né? Eu brinco quando eu dou uma aula e eu falo assim, isso aqui é da série Coisas que a Faculdade Não Te Ensinou. Né? Então, eu uso muito isso. Tem muito disso. E é praticamente todas as minhas estações. É tipo assim, essa aqui é da série Coisas que a Faculdade Não Te Ensinou. Então, esse processo de revalidação, esse processo de estudo é de um crescimento fora do comum. É de um crescimento assustador. Então, eu não acho justo uma pessoa se dedicar 1 ano para revalidar, estudando, aprimorando o que a faculdade não ensinou, e vir uma outra que saiu, que não sabe a diferença entre uma sístole e uma diástole, e revalidar de forma simplificada. Então, eu não concordo. Eu acho que o processo de revalidação, ele é necessário. Tá? Ele é necessário. De verdade. E, infelizmente, é um comércio? É. Mas é o que eu falei para vocês. Eu tenho uma opinião própria, né? Que acho que algumas pessoas não irão concordar, né? É normal, então você é do meu time. Mas eu acho que esse processo de validação tem que negócio ter, tá sim. polêmico. Hoje tá polêmico, pode de hoje. Ou é aqui desse lado do Rio ou é do outro lado. Mas eu acho que deveria ter um processo, uma prova semelhante ou igual a revalida para os alunos do Brasil Concordo também. com você. Entende? Porque eu sei, médicos do Brasil já me falaram que já chegaram com alunos do internato que não sabiam aferir uma pressão, entendeu? E isso aqui pertinho da gente, numa faculdade muito próxima da gente. Então, eu acho que devia ter. Não vou citar nomes para não gerar processos. Mas sim, né? Mas eu sei disso, porque de vez em quando eu pego uns desses também. Uma OAB, sabe? Assim, da medicina. Só para ver ali quem fez a faculdade na brincadeira ou não, entendeu? Eu concordo com você plenamente. E eu acho que isso seria o ideal. E eu falo para vocês o tanto que é importante o processo de revalidação. Hoje, meus amores, hoje, a maioria das vagas da residência do Municipal e do Costa são de alunos revalidados. Eu tenho um grande amigo que foi meu aluno. Ele passou em primeiro lugar em psiquiatria, um dos cursos mais concorridos do Municipal. Em primeiro lugar, em psiquiatria. Ele é enfermeiro, trabalhou a faculdade inteira para pagar a faculdade, revalidou e passou em primeiro lugar em psiquiatria. E não ache que é um menino de 25 anos, não. É um homem. É um homem de mais de 40 anos. Entendeu? Então, é um processo necessário. É um processo necessário. E uma coisa, o meu filho falou, agora. Gostei do barulho. Furadeira. Furadeira. É, galera da furadeira. Mas vamos continuando, não tem problema. Acontece nas melhores famílias. E esse final de semana eu estava em Brasília com meu filho. E meu filho está no internato lá em Brasília, né? Na universidade particular, lá de Brasília. E aí a Cami... Parece um peidinho, né? Eu não gosto. E aí a Cami foi e mostrou, né? Mostrou os meus checklists para ele, né? E ele olhou aquilo e ele falou assim, mãe do céu, se eu entregar isso aqui para minha equipe de internato, ninguém faz.
Aí eu falei assim, não faz. Aí ele, nem eu respondo. Eu falei, não responde mesmo não. Não responde. E olha que ele assiste as minhas aulas todo sábado ao vivo, de manhã. Todo sábado ao vivo, a primeira coisa que eu faço é... Marcos Vinícius tá online? Tá lá online. Nem que ele esteja online e não esteja assistindo. Mas ele tem que estar online. Ele tem que estar online. Entendeu? Então, até esses dias teve um caso interessante que a minha secretária mandou mensagem para ele. Você já realizou o pagamento do boleto deste mês? Porque ele consta em aberto. Aí ele falou assim, sim, manda minha mãe pagar aí. Aí ela, ai, desculpa, você é o filho da doutora. Então manda minha mãe pagar o meu boleto. Manda minha mãe pagar o meu boleto. Então, eu concordo com a Lari. Eu acho sim que deveria existir essa prova unificada. Entendeu? Mas é uma guerra de Davi contra Golias. Infelizmente. Doutora, a gente podia ficar mais 600 horas aqui conversando. Eu amo ficar conversando com ele. E aí, eu também, sobre né? esse assunto. E eu também, né? Juntou a fome com a vontade de comer. A fome com a vontade de comer. A gente agradece a sua visita aqui. Quem agradeço sou eu. Podia fazer mais uns 30 episódios. Nossa, sim. Sim. Ainda tem muita coisa pra gente falar. A gente pode ir falando de manejos de deixa aqui pacientes. o convite, sim, para você contar um pouco dessa experiência vindo aqui, trabalhar aqui no Brasil, como é que foi para você vir para cá, essas coisas. Deixa um novo convite, a galera assiste, vem para cá. A galera vai querer. Sim, eu vou contar como é que foi a experiência, contar eu brinco que o primeiro plantão que eu peguei, né? Eu brinco que eu sabia o que era succinilcolina, né? Mas eu nunca tinha utilizado succinilcolina na minha vida para entubar um paciente, né? Isso é ouro lá no Paraguai, a gente não tem isso. Uhum. E aí eu tinha um grande amigo que fazia plantão comigo, hoje ele está em Angra dos Reis, ele mudou para lá. E aí ele brincava, né? Quando ele chegava no plantão no outro dia, e ele falava assim, viu um paciente entubado, ele falava assim, usou succinil, amiga? E eu... esqueci. Pobre é uma tristeza. Pobre nunca tem. Quando tem, esquece de usar. Aí teve um dia, né? E eu entubava o paciente assim na loucura e eu não esquecia que eu tinha aquele medicamento para usar, né? E no dia que eu usei, eu falei assim, gente, que lindo, né? Que gostoso entubar com o paciente desse jeito, relaxado, com toda a musculatura bem relaxada mesmo. Então, existe uma diferença muito grande. Eu acho que isso é importante para vocês, né? Porque existe uma diferença de fármacos, existe a diferença de doses, né? A gente aprende doses no Paraguai. Por isso que e deixo aqui o recado para vocês, o recado para quem está nos assistindo. Procurem já estudar com as doses e com os fármacos do Brasil. Uhum. Tá? Procurem já se familiarizar com isso. Porque depois, para você trocar isso, desaprender é muito difícil, né? A mesma coisa, eu deixo o recado para o internato. Vocês vão aprender muita coisa errada. Então, façam cara de paisagem, sorriam para não arrumar confusão e não absorvam nada daquilo. E dá uma lidinha no protocolo. E dá uma lidinha no protocolo. Tá? Qualquer coisa, doutora Grazi. Ela responde depois de um ano. Depois de um ano, ela responde. Você manda lá no e-mail do WhatsApp dela e daí ela responde. Ela responde depois de um ano. Mas, meninos, obrigada pelo convite, de verdade. Espero que tenha gostado, doutora. Eu gostei muito. E fica aquela minha dica, né, para quem está assistindo a gente, para aquelas pessoas que estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no internato. Não sofram por antecipação. O processo de revalidação, ele é um processo lento, desgastante, mas é um processo de extrema importância e de imensa riqueza. Estudem, aproveitem cada etapa desse processo de vocês, tá? Se dediquem, porque, como eu sempre brinco e eu falo, vocês não têm na frente de vocês um computador. Vocês não são analista de sistema. Se pagar a memória daquele computador, você vira pro dono e fala assim, olha, infelizmente, eu apaguei a memória do seu computador, né? Mas eu posso te dar um HD de presente, assim, para suprir o erro que eu fiz. Não. Vocês vão estar com a vida na mão. Sim. É o amor da vida de alguém. É o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém. Então, não tem como pedir desculpas por um erro que foi seu. Então, se preocupem com o ensino de vocês. Se preocupem com a aprendizagem de vocês. Cobrem dos docentes de vocês. Sabe? Sim, cobrem de vocês mesmos. Sim. Porque não é porque ele não me ensinou que eu não vou aprender.
Os livros estão aí, a internet está aí. Tá? Eu acho que esse é o meu recado final para vocês. É isso, É galera. isso aí, gente. Ficou uma dica muito importante. Gente, com Tô som triste que chegou esse som da episódio galera. no final. Deu um horário aqui que a galera começa a fazer reforma, entendeu? É que a gente fala, gosta de conversar. Daí chegou um momento que a galera já tá fazendo a reforma aí dos Que laterais. não dá mais. É. Mas quem estiver seguindo a gente, lembrando, segue a gente aí no Instagram, vai estar aparecendo aí na @Medicina tela. Oficial. Segue eu também, pô. Sabe? Eu, fica feliz. Não só o Medicina, segue eu também. Ah, já que é pra Larissa. seguir, me seguem também. Segue a doutora Grazi, vai estar aí. Vamos deixar aí o arroba de todo mundo aqui. O arroba, tem curso arroba. Tem Revalida Foco no CRM. A Revalida Revalida Foco no Foco no CFM. Tá CRM. aqui também. E Revalida Doutora Grazi Melissa. Revalida. Não, Revalida não, é só É Doutora só Grazi. doutora Grazi, É só Revalida. Doutora Grazi Melissa. Tudo é Revalida. Daqui a pouco o sobrenome dela vai. Não. E eu vou te contar, teve um caso muito legal, né? Eu comprei um carro, né? Eu fui mandar emplacar lá em Brasília e eu não tinha visto, né? Quando eu cheguei lá, e meu filho foi buscar o carro na concessionária, as 3 primeiras letras do meu carro, Heavy. Revalida, doutora Te Grazi. persegue. Persegue. Heavy, todo mundo acha que fui eu que pedi. você que pediu. Né? Eu falei, não pedi, gente, é porque é profético. Faz parte da minha vida. Mas Então é. segue lá o Arthur pra ele ficar Segue eu feliz. pra ficar feliz. Já que vai seguir ele, segue a Larissa também. Não, ela não Larissa. precisa. Segue todo mundo, gente. Segue todo mundo. Se inscreve no canal, por favor. Deixa seu like se você gostou. Se você quer a doutora de novo aqui, comenta aí pra gente trazer ela. A gente com muita luta vai continuar no WhatsApp dela pra tentar marcar um horáriozinho na agenda dela. E a gente tá em tudo. Tá no Spotify, tá no YouTube, tá na Amazon Music. Ah, esquecemos. Deezer. Olha, gente. Ó, a gente tá chique. Tem A caneca gente tá nova. muito chique. A gente tem caneca nova. Gente, é isso. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Curte aí, você que tá aí. Pai, esse é pra você. Obrigado por todo comentário em todo vídeo. Eu sei que você comenta. Te amo, cara. Os maiores fãs dos nossos pais. Te amo. É, Mas começa por aí. começa por aí. Começa por aí. O que você não sabe, o Med ensina.